Boa tarde, seja bem-vindo a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras. Nós estamos recebendo no programa de hoje o Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, que é proctologista e representante da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, a ABCD. Aqui em São José do Rio Preto acontecerá, durante o mês de maio, uma ação denominada Maio Roxo, que visa chamar a atenção das pessoas para a importância do tratamento e dar atenção para as doenças inflamatórias intestinais. Para isso, nós estamos recebendo o Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, a quem agradecemos pela presença em nosso programa, e vamos conversar sobre um assunto tão importante e relevante quanto esse do programa de hoje. Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, muito obrigado mais uma vez pela sua presença em nosso programa. Quando a gente está falando em colite ulcerativa, doença de Crohn, que doenças são essas? Então, vamos tentar explicar para o nosso público que esteja nos vendo em casa e que tenha a oportunidade de dividir com o senhor informações sobre realmente doenças importantes, né, que as pessoas podem, prestando bastante atenção, acho que ajuda bastante na questão preventiva, é isso mesmo? É isso mesmo, e boa tarde a todos, boa tarde, obrigado pela oportunidade. E as doenças inflamatórias intestinais são doenças que cursam, então são dois tipos de doença, existe a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, ambas juntas são classificadas como doenças inflamatórias. Por quê? Porque acometem o intestino e causam diarreia crônica, né? Não é aquela diarreia assim que você vai no banheiro durante uma semana e depois passa. São diarreias crônicas que, em média, no Brasil, as pessoas levam um ano do momento do diagnóstico, do momento do início dos sintomas até o diagnóstico da doença inflamatória. Então, são doenças que acometem uma idade jovem, pacientes jovens, a partir dos 14 aos 20 anos, é o primeiro pico de incidência, que são doenças incapacitantes, doenças que podem levar a pessoa a afastar de suas atividades, do trabalho, do serviço, da escola. Elas causam também dores, cólicas abdominais, distensão, aquela sensação de barriga estufada, cheia de gases. Pode dar também anemia, mal-estar, aquela fraqueza no paciente. Uma febrezinha baixa também pode acontecer, né? Que elas são doenças autoimunes, ou seja, são consideradas doenças onde o organismo produz um anticorpo contra o próprio intestino. Então, eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. Qual seria a causa disso? Mas são doenças autoimunes. Então, as pessoas... são consideradas hoje também umas doenças autoimunes. O organismo produz um anticorpo como se aquele intestino não fosse da pessoa. E aí os anticorpos vão lá e tentam destruir e acabam inflamando esse intestino. Doutor, existem tratamentos eficientes hoje? Os tratamentos são cirúrgicos ou não? Como é que é isso? O tratamento cirúrgico seria uma das últimas opções. Hoje a gente começa o tratamento com imunossupressores, que são medicamentos para baixar a imunidade da pessoa. Caso a doença persista, apesar do tratamento, existem os biológicos, que são remédios que são à base de imunossupressão também, só que são anticorpos contra aquele anticorpo que agride o organismo. Então, é uma briga de anticorpos, né? A gente está administrando anticorpos que vão lutar contra aqueles anticorpos que estão agredindo o organismo. E depois existe ainda até transplante de célula-tronco que a gente pode estar realizando para essas pessoas, e caso tudo isso ainda não tenha surtido efeito, o tratamento cirúrgico seria a retirada, né? Você vai e retira parte desse intestino doente, depende da extensão do acometimento, né? Se for uma área muito extensa, infelizmente a gente tem que tirar toda a área inflamada. A cirurgia é uma última opção. Doutor, o senhor está dizendo que a partir já dos 14 anos de idade pode acometer algumas pessoas, alguns jovens, talvez numa das fases mais complexas da própria vida dessas pessoas, né? Na vida escolar, inclusive, antes de começar a vida profissional. Isso deve ser bastante difícil. E aí, como começa, em que momento a pessoa deve procurar o médico, que tipo de sintoma começa a ocorrer com essa pessoa? Em que momento ele chega no proctologista, por exemplo? Por onde ele começa a investigação dessa doença? Ótima pergunta, porque todo mundo tem uma diarreia, né? Falar uma cólica, uma diarreia, mas será que é doença inflamatória? Essa é uma dúvida muito comum.
E, inclusive, também muitas pessoas acham que é contagioso, que passa. Não, é uma doença considerada autoimune, então não é contagiosa. Então, diferente das outras diarreias que passam, né? Podem as virais ou podem estar passando de uma pessoa para outra. Então, quando essa diarreia foi mais persistente, então vamos supor, a pessoa começou um quadro e não melhorou dentro de mais ou menos, a gente pode esperar aí até um mês, a pessoa pode ter diarreias que são mais fortes ou patógenos ou agentes mais agressivos, que às vezes demora um pouco mais para ser eliminado. Mas se persistir por mais de um mês, com cólicas abdominais, com certeza essa pessoa deve procurar um especialista. E uma coisa interessante é que ela não acomete só o intestino, ela também pode ter lesões dermatológicas. A doença de Crohn, a retocolite, é mais o intestino, mas também pode ter. Mas a doença de Crohn pode ter alterações nas articulações, dores articulares também fazem parte do quadro clínico dessa doença. Pode acometer também a olho, uveíte, episclerite, que são manifestações oftalmológicas, além de outras manifestações menos comuns, mas essas aí são aquelas que a gente considera mais importantes. Cólicas abdominais com diarreia. Não precisa ter febre, nada, sangue nas fezes. Teve cólica, aquela sensação de gases, cólica, que persiste e não melhora, deve ser realizado exames para poder ver se tem a doença inflamatória. Doutor, o intestino é um órgão do corpo humano sempre muito sujeito a várias doenças, né? Vários tipos. Fala-se muito de câncer intestinal, etc. Essas doenças não têm nada a ver com isso. Por serem doenças imunes, elas têm uma categoria à parte, vamos dizer assim, para... Embora seja uma coisa totalmente diferente da outra, realmente, a gente tem que orientar que quem tem a retocolite tem uma chance maior de ter um tumor de intestino. Isso daí é uma coisa que a gente observa. Se você for ver, não tem nada a ver com a associação da doença com o câncer, mas é observado uma porcentagem maior de pessoas que têm câncer com uma retocolite ulcerativa, que é uma das doenças inflamatórias intestinais. A doença de Crohn menos, né, mas a retocolite sim, mais associada. E então a gente tem que ficar mais atento e fazer exames mais periódicos nesse perfil de paciente. Doutor, como doenças autoimunes, elas não têm nenhuma associação com hábitos alimentares, por exemplo, ou podem ter? São fatores que podem agravar essa situação. Gostaria que você... Porque existem muitas outras doenças, imagino que sim, que pode ter algum fundo relacionado com alimentação, com hábitos alimentares, não é isso? Tem sim. Existe hoje também trabalhos mostrando que pode ser uma bactéria, que a gente não sabe ainda qual que é, ainda que está dentro isso. Do intestino e que possa estar estimulando a produção desses anticorpos, né? Pode ser alguma bactéria que coloniza por ali. Então, tem tipos de alimentos que podem sim prejudicar o paciente com doença inflamatória. Mas não tem um perfil de um tipo de alimento que você fala assim para todo mundo. Cada um tem uma reação, uma sensibilidade um pouco diferente com cada perfil, cada tipo de alimento, né? Então tem gente que tem intolerância mais ao leite, tem gente que tem intolerância a outros tipos de glútens, que podem estar associados também à doença inflamatória. Então não tem um alimento que é mais comum, mas as pessoas sim, dependem de... Se tiver qualquer sintoma com um perfil, um grupo de alimentos, é melhor excluir ele da alimentação. O senhor citou um exemplo agora que eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? O glúten passou a ser um dos vilões mais recentes de algumas moléstias do corpo humano, etc., né? Em relação aos intestinos, por exemplo, o glúten tem esse papel de vilão também, ele desempenha esse papel. Hoje em dia está na moda, né? Muita intolerância a glúten, pessoas que têm diarreia quando se alimentam com glúten ou com derivados do leite, né? Que é intolerância à lactose. Mas existem exames específicos que a gente consegue detectar um supercrescimento bacteriano. Então, às vezes não é a intolerância ao glúten, sim um excesso de bactérias dentro do intestino fino, que quando a comida chega lá, ocorre a alimentação dessas bactérias, fermenta, produz muito gás metano, e a gente consegue perceber isso na expiração. Então, hoje tem testes específicos que a gente consegue detectar se a pessoa é realmente intolerante ao glúten, intolerante à lactose, ou às vezes é um supercrescimento bacteriano. Você dá um antibiótico e resolve. Aí a pessoa melhora e achava que era uma intolerância ao glúten ou intolerância à lactose. Então, às vezes, hoje confunde bastante isso, né? Sem dúvida. Mas quando é realmente intolerância ao glúten, aí infelizmente tem que tirar o glúten da alimentação, porque qualquer
alimento que contenha glúten, a pessoa vai ter sintomas. Falando em leite, a intolerância à proteína do leite também é uma coisa bastante complicada. Diz que apenas um pequeno traço da proteína em algum tipo de alimento já pode desencadear um mal-estar para essa pessoa, uma reação dessa pessoa. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, porque se tiver derivados, não precisa ser o leite, qualquer derivados de leite que o organismo detecte dentro do intestino, ele vai necessitar de uma enzima que é a lactase. Essa enzima vai fazer a digestão da lactose, que é um dos componentes do leite. Então, se detectar a lactose dentro do intestino, quando a pessoa come leite ou derivados, o organismo já vai produzir sintomas, né? Então, a gente orienta que a lactase é uma enzima que a pessoa pode ir diminuindo com o tempo a sua produção. Ninguém nasce com essa deficiência, mas algumas pessoas com o tempo diminuem a produção. Então tem que ser conscientizado que esse tipo de perfil de paciente deve procurar leite e derivados sem a lactose, que é a mesma coisa, só que não tem um componente que causa a reação no organismo. Bem, vamos falar então sobre o Maio Roxo, né, em prol do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Neste ano, para marcar o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, comemorado 19 de maio, daqui a alguns dias, associações estão unidas em todo o mundo para celebrar, então, esse Maio Roxo. Aqui em Rio Preto, o ponto de atenção vai ser lá no Shopping Iguatemi, que é a decoração ali da Praça da Figueira, que é um lugar muito bonito ali de Iguatemi, celebrando para isso. Mas existem outros locais, outros locais vão ser iluminados em várias partes do Brasil, inclusive, né? Eu vou até citar alguns, e eu já acho que temos aí algumas imagens para demonstrar. O Monumento às Bandeiras, em São Paulo, depois o Viaduto do Chá, também na capital paulista, deve chamar a atenção da população para isso, a Biblioteca Mário de Andrade, na capital paulista, a Ponte das Bandeiras, em Porto Alegre, Fundação Iberê Camargo, no dia 19 de maio, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, 19 de maio, Cristo Luz, em Joinville, no mês de maio, o Hospital Dona Helena, e aqui em São José do Rio Preto, como eu já disse, no dia 19 de maio, no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. Doutor, é sempre importante, o objetivo de um movimento como esse, né, para se aproveitar o mês inteiro para chamar a atenção das pessoas, é realmente esse, né? Despertar a consciência das pessoas para alguns procedimentos, alguma atenção que às vezes ela pudesse não estar dando atenção devida para isso, para a gente tratar, conversar sobre doenças que podem se tornar graves, né? Podem se tornar incômodas para as pessoas, até incapacitantes, como o senhor disse agora há pouco. Realmente o objetivo é esse, né? Conversar com as pessoas sobre isso. A ideia é essa mesmo. Veio do Outubro Rosa, que foi muito positivo, uma campanha que deu certo. A gente observa as pessoas cada vez mais preocupadas com o câncer de mama, né? E depois a urologia também começou uma campanha, Novembro Azul, que também vem conscientizando bastante as pessoas na prevenção do câncer de próstata. E começou no mês de maio, então, no dia considerado Dia Mundial, que é o dia 19 de maio, das doenças inflamatórias intestinais, começou uma movimentação na Europa, depois nos Estados Unidos e também chegou no Brasil. Agora, esse ano, nós estamos fazendo, então, trazendo para o Brasil a importância da conscientização das pessoas através da cor roxa. Foi uma cor adotada no início dessa campanha pela Europa, depois os Estados Unidos aderiu também e agora o Brasil também está aderindo no mês de maio. Então, para que as pessoas entendam um pouco melhor o que é isso, o que é uma doença inflamatória, não tenha uma certa discriminação, porque a maioria dos pacientes às vezes são discriminados porque tem uma diarreia, mesmo às vezes medicando, ele pode ter uma frequência de ir no banheiro maior, os lugares não são muito adaptados, né, para esse perfil de paciente. Às vezes eles precisam passar na frente de uma fila no banheiro, o pessoal acha ruim, né? Até tem uma carteirinha que identifica, mas as pessoas não sabem o que é isso, olha aquela carteirinha, não sabe o que é, fala, mas você vai passar aqui na minha frente, né? Então, a ideia é essa mesmo, a ideia é conscientizar a população de que é uma doença que não é transmissível, uma doença que não causa nenhum tipo de perigo para quem está em convívio com um paciente com doença inflamatória, mas que tem que dar uma atenção especial a esse perfil de pacientes. São pessoas que vêm sofrendo com uma doença, como ela não é uma doença que tem uma cura, mas ela tem tratamento, então
precisa conscientizar as pessoas que tem tratamento. E esse tratamento resulta em bons resultados, doutor? As pessoas conseguem melhorar bastante em relação a isso. A doença pode se tornar até menos incapacitante para essas pessoas, ela consegue conviver com isso, né? É isso? Então, é isso, a ideia é tratar, porque o tratamento tem resultado, é um tratamento que as pessoas se sentem bem, volta a ter uma vida social, volta ao trabalho, volta à escola, porque se sentem melhor com o tratamento. Quando não dá certo com o medicamento, igual eu falei, existem várias linhas e várias opções de tratamento que a gente pode ir progredindo, né? Até se precisar, faz a cirurgia, retira um pedaço do intestino. Então, a ideia é conscientizar as pessoas que é uma doença que embora não seja tão frequente igual o câncer de mama e o de próstata, ela é uma doença tão agressiva, teoricamente, quanto um câncer, né? Porque ela é uma doença que acomete pessoas na idade mais produtiva, numa idade jovem, adolescentes. Então, é uma doença que tira essa pessoa de um convívio social. E conscientizar as pessoas que estão convivendo o que é, como que faz e aceitar que é uma doença que a pessoa tem que ter uma vida normal, ela tem que voltar a uma vida normal. Claro, o senhor estava nos dizendo que começa aí já, existem relatos de 14 anos de idade, até quando? Isso pode perdurar durante toda a vida da pessoa, existe esse risco? E mais uma pergunta, homens e mulheres são tão democraticamente atingidos pelas doenças do... Ela não tem uma prevalência de sexo, é mais ou menos parecido. E em relação à idade, eu tenho pacientes recém-nascidos com doença de Crohn, já nasce com a doença de Crohn. A idade dos 14 anos aos 20 anos é a idade mais comum da doença. Então, não são relatos, são vários casos nessa faixa etária. E que a maioria das vezes, às vezes, esses pacientes demoram para fazer um diagnóstico, às vezes os pais demoram para levar e acabam tendo que ser submetidos a cirurgias de urgência, obstrução de intestino. E isso daí é uma coisa que é extremamente desagradável, né? Uma criança, às vezes, chegar a um ponto de ficar sofrendo com isso daí, às vezes por falta até de falar, de comunicar com os pais sobre isso, né? Quanto mais rapidamente houver o atendimento médico, etc., a consulta médica, é melhor, doutor? Quanto mais rápido, melhor, é isso? Principalmente para os pacientes de uma faixa etária mais jovem, quanto antes iniciarmos os tratamentos, melhores são os resultados. Então, se demorar muito, às vezes os resultados podem não ser iguais quando começa um tratamento mais próximo do início dos sintomas, um diagnóstico mais precoce. Tá certo. Doutor, que importante, né? Importante conscientizar as pessoas para atenção a doenças que não são tão recorrentes, não é tão comum, né? São até um tanto quanto raros, etc., mas cada vez menos, pelo que a gente percebe, né? Começa a se tornar mais frequente. Então, é muito bom que as pessoas, que as famílias estejam sempre muito ligadas nisso, ligadas nesses sintomas, pais, sobretudo, atentos, quer dizer, um tipo de diarreia, um tipo de manifestação dessa, demorou mais de um mês, começa a prestar atenção que pode haver alguma necessidade de algum tratamento para uma doença inflamatória intestinal, não é isso? O importante é ser rápido nisso aí, né, doutor? Não demorar muito, não esperar até um mês, né? Porque às vezes também não é nem a doença inflamatória, falar, estou com diarreia há mais de um mês, eu já tenho uma doença inflamatória. Não é isso. Existem várias outras bactérias que também perpetuam essa diarreia por um período maior de tempo, outras intolerâncias, glúten, lactose, como nós já citamos. Mas é importante a gente, se for uma doença inflamatória, fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento. As diarreias, vamos chamar de normais aí, elas costumam durar quanto tempo? O normal é poucos dias, né? Se forem causas alimentares, por exemplo. A gente, assim como ela é causada rapidamente pela ingestão de alimento inadequado ou com qualquer problema, ela se supera rapidamente também, né? O normal é isso, né? Normalmente são diarreias que a gente fala são autolimitadas, né? São diarreias virais, embora a diarreia viral na criança é uma das causas mais comuns também de mortalidade, né? Infantil. Exato. Mas são diarreias autolimitadas, são aquelas que o organismo mesmo já combate e põe aquele patógeno para fora. Então, se for uma bactéria, alguma coisa que veio na alimentação, um alimento estragado, tudo isso o organismo acaba botando para fora dessa maneira, dá vômitos e diarreia, que é a maneira como o organismo interpreta para eliminar uma coisa que estava causando ele é um bom vigilante, né? Ele elimina esses problemas, não é isso? Exatamente. A partir do momento que ele eliminou tudo aquilo ali, acabou o problema. Tem pessoas que às vezes têm que ser internada por desidratação,
né? De tanto que vai no banheiro, não consegue se hidratar via oral, né? Porque vomita também, acaba tendo que internar para fazer uma hidratação. Mas a maioria das vezes isso é autolimitado, dura aí em torno de 2, 3 dias, pode durar uma semana, pode durar um mês também, dependendo do patógeno. Alguns que são umas bactérias enteropatogênicas, ela fica mais tempo ainda do que esse um mês. Se você não der o antibiótico correto, ela fica colonizando ali dentro do intestino. Então são bactérias que requerem tratamento específico à base de antibiótico, para que a pessoa elimine todos esses sintomas. Essas são as mais agressivas. Agora, a maioria das vezes isso daí dura uma semana, tem gente que melhora mais rápido, 1, 2, 3 dias, já para de vomitar, começa a se hidratar, começa a se alimentar, o organismo terminou de pôr aquilo para fora, já acabou o problema. De todo modo, o bom é sempre ter a palavra do médico, né, do profissional, para dizer daqui para frente que vai falar, isso aí não tem importância, não, daqui 2, 3 dias acaba ou não acaba, mas as pessoas têm que está podendo se medicar corretamente, né? Não pode entrar na conversa. Nem o doutor Google costuma resolver muito bem isso, nem os vizinhos, né? E muitos também chegam no consultório dizendo, eu acho que eu tenho uma doença inflamatória, eu estou com uma diarreia já há 30 dias, não melhora e tal. Mas aí você tem que ver a história da pessoa. Às vezes você fala assim, não, mas essa diarreia, olha, meu intestino sempre foi ressecado. Sempre foi ressecado. Começou do dia para a noite, provavelmente depois que eu comi alguma coisa, e aí começou a diarreia de repente. Isso não é uma doença inflamatória. A doença inflamatória é aquela diarreia que começa progressivamente. Então ela não é do dia para a noite. A pessoa vai mais vezes ao banheiro, começa a ir 2 vezes por dia, de repente passa a ir 3 vezes por dia, a diarreia vai ficando, as fezes, a consistência vai ficando mais líquidas com o passar do tempo. Então ela é uma doença que não é agressiva de um modo de início agressivo. Ela começa insidioso, que é lento, e vai progredindo conforme o passar do tempo. Então a história também, ela é bem importante para a gente poder fazer o diagnóstico. É uma história mais lenta, não é tão agressiva quando a pessoa já começa com vômito e diarreia ao mesmo tempo. Isso daí normalmente é uma gastroenterite, é autolimitado, acaba melhorando sozinho, é diferente. Essa daí ela começa mesmo mais com diarreia, depois com o tempo vai estufando a barriga, vão dando gases, vai piorando a diarreia, vai acentuando, começa a ter fraqueza, pode ter anemia, então é uma evolução mais lenta, uma evolução mais progressiva. Um dos sintomas imediatos também é a questão da desidratação, né? A pessoa acaba eliminando muitos líquidos, etc., como o senhor disse agora há pouco, e há necessidade de reposição desses líquidos, isso é sempre importante, né? Com certeza, a gente mora num país quente, uma cidade muito quente, né? Que a pessoa acaba perdendo também muito líquido pela transpiração, então é importantíssimo que tenha a hidratação oral, se possível, se não for possível, através de vômito, que se hidrate através de soro ou hidratação endovenosa. Tá certo. Eu queria agradecer muito ao Dr. Kaiser, Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, proctologista, representante da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, a ABCD, aqui, representante aqui em São José do Rio Preto. Doutor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela aula, por ter dividido com a gente essas informações aí, e certamente ter podido ajudar algumas pessoas que não necessariamente estejam com um problema desse tipo, mas só de saber que pode investigar isso é muito importante, né? É aí que está, tem que sempre contar com a medicina a favor das pessoas, é sempre isso muito bacana. Obrigado pela presença. É verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, através de poder divulgar esse mês de maio roxo aí, e realmente é importante as pessoas entendam e se precisar procure o auxílio médico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você aí. Obrigado, doutor. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.